E aí, Prícia, beleza? Tudo tranquilo? Vou te mostrar aqui qual que foi a solução que eu pensei, a solução que eu fiz para aquele programinha lá que o professor pediu. Ele pediu para fazer um programinha que lesse um arquivo texto, até aí tudo tranquilo, mas que salvasse as letras, separasse as letras e colocasse a quantidade que elas aparecem lá no programa, a quantidade de ocorrências que tem no arquivo de texto. Até aí tudo tranquilo, só que ele deixou uma limitação aqui de não colocar 26 comandos ifs ou 26 condições ternárias, que seria o switch case. Essa seria a forma mais fácil de fazer. Você ia escrever pra caramba, colocar 26 letras lá, mas seria uma coisa mais fácil de pensar. Eu acho que é por isso que ele não deixou. Dessa forma ele obriga a gente a pensar um pouquinho. Eu tive que gastar um pouquinho de cabeça aqui para poder sacar o que eu ia fazer, qual solução que ia ser a melhor. Eu pensei só nessa solução. Eu pensei assim, talvez essa deva fazer, se não der eu pensei outra coisa. Então eu pensei nessa e eu fiz aqui agora uma representação gráfica de uma matriz. Sei que você já conhece matriz e vetor, mas eu fiz uma representação aqui para mostrar o passo a passo, cada iteração do algoritmo. Então eu fiz aqui um vetor em char que ia receber as letras do meu programa. Depois eu te explico aqui como é que eu fiz, porque eu tive que converter essas letras aqui para passar para a matriz. Como a matriz só pode ter um tipo, e eu teria que ter um número aqui para informar a quantidade, eu fiz uma matriz int. Então, dessas letras aqui, eu ia fazendo a conversão para o código ASCII dela para poder passar aqui. É bem tranquilo. Falando assim meio assusta, mas é tranquilo. Então vamos lá, vamos supor que meu arquivo texto teria a palavra teste. Então eu mandaria essas 5 letras aqui para esse vetor em char. E daí eu ia começar o meu algoritmo. Eu ia pegar cada letra dessa aqui e ia passar por algumas validações. Então, como a gente começou o programa agora, a primeira iteração, eu ia pegar a letra T. A primeira coisa que eu ia fazer era validar se já tem a letra T na minha matriz. Então eu ia varrer a minha matriz inteira, validando cada posição aqui para ver se já tem um T. Se ele chegou no final do meu programa e não tem nenhum T, então significa que ele precisa colocar esse T aqui. Ele precisa gravar esse T nessa coluna de letras. Mas para isso também eu não posso colocar em qualquer lugar. Que mais para frente, depois que tiver tudo cheio aqui, tiver mais letras, e se eu não fizer uma validação antes, pode ser que ele sobrescreva alguma letra que já tem lá. É redundante, né? Sobrescrever alguma coisa que já tem lá. Mas é isso aí. Então, eu fiz uma validação para ver qual que é a primeira posição aqui que eu posso colocar. Então, de novo, eu saio varrendo a minha matriz, verificando se cada posição aqui é válida para eu poder colocar. Eu verifico se essa posição é igual a zero. Que no início do programa, eu varri também a matriz e coloquei zero em todas as posições. Que pode ser que você inicie ela e ela tem lixo lá depois. Ela tem alguns valores que ficam lá no espaço de memória que o programa alocou para declarar essa matriz aqui. Mas isso é uma outra coisa. Eu deixei tudo zero e repetindo aqui, eu acho que eu perdi o fio da meada aqui. Ele verifica qual que é a primeira posição aqui que é válida. Então aqui no meu caso, como eu não tenho nada, tá ali tudo assim, ó, tudo zero, 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 zero. Mas como não é uma coisa muito visual, vou deixar tudo vazio. Ele verifica se é igual a zero. Se essa posição aqui é igual a zero, ele coloca. Se não, ele vai para a próxima até achar uma posição que ele pode estacionar essa letra aqui. No caso, a nossa aqui foi a primeira. Ele coloca a letra nessa posição na primeira coluna. Na segunda coluna, ele coloca a quantidade 1. Então, aqui a gente já sabe que até então, nessa etapa aqui da execução do programa, eu tenho essa letra, ela apareceu uma vez. Feito isso, eu já gravei, eu vou para a próxima letra. A gente pega o E aqui
e ele vai varrer, vai acontecer a mesma coisa para cada letra. Primeiro, ele vai varrer toda a minha matriz para procurar se tem uma letra E. Como que ele não tem, ele passa para a segunda parte do algoritmo, que é para salvar. Então, ele vai verificar se essa posição aqui é válida, se ela é igual a zero. Ela não é igual a zero, ele vai retornar um false. Então, ele vai para a próxima posição, que seria nosso segundo espaço aqui. Ele vai verificar que é igual a zero, então ok, tudo bem, aqui ele pode colocar. Coloquei aqui e coloquei a quantidade 1. Mesma coisa vai acontecer com S, ele vai verificar que não tem um S aqui, vai colocar a quantidade 1. E aqui que está o pulo do gato. Aqui que ele vai ver que tem uma repetida. Então, passei para a próxima letra, letra T, ele vai varrer a minha matriz. No caso, ele vai parar na primeira letra. Aqui, na primeira letra, ele já recebe que T é igual a T. Então, ele não vai ficar lendo letra por letra aqui para ver se tem igual. Não faria nem sentido. Então, ele pega o T, vê que tem essa posição. Já tem uma letra igual a que eu estou querendo. Então, ele vai ficar nessa parte do algoritmo. Ele não vai nem para as próximas lá, não vai validar, se vai salvar, vai fazer isso ou outra coisa. Ele já vai parar aqui, ver que tem um T e vai colocar mais um aqui. No caso, eu tenho um, então ele vai para 2. Então, nós sabemos que aqui a gente tem duas ocorrências para a letra T. Ele chegou nessa parte do código, né? Ele entrou nesse if, ele não vai mais para as outras partes, para salvar. Então, ele já vai para a próxima letra. No nosso caso aqui, letra E. Ele vai de novo verificar se essa posição aqui é igual a E, se é igual ao que tem aqui dentro. Não. Então, ele vai para a próxima posição, o segundo espaço aqui na nossa matriz. Ele vai ver se esse cara aqui é igual a esse. Então, ele viu que é igual a E. Então, ele vai entrar aqui e vai colocar mais um. Então, ele viu que ele viu que tem duas ocorrências para a letra E. Feito isso, ele não vai passar por outras partes do algoritmo, porque ele já viu que o que precisa para ele está aqui. Então, ele vai voltar lá no for, ele viu que já acabou as letras, né? Que já foram todas as letras lidas aqui. Na parte do código, eu te mostro como é que eu fiz. Eu vou parar aqui e na segunda parte eu te mostro como é que eu fiz lá no código. Essa aqui é só a representação visual para entender qual que foi a lógica por trás. É só isso que eu fiz. Só essa lógica. O código lá ele tem bastante coisa, pode parecer meio compli. Eu tentei comentar ele bastante lá, mas a lógica é tranquila, é bem simples. Só resumindo, ele varre a matriz, vê se tem alguma letra igual. Se tiver, ele soma mais um na quantidade. Se não tiver, ele salva essa letra na matriz, para poder passar para a próxima letra. Então, foi bem isso que eu fiz, bem tranquilo. Aí, como ele viu que já terminou as letras, ele só imprime lá na tela. Na hora que ele vai imprimir, ele passa aqui de código das letras, o código da tabela ASCII, para a letra. Mas, na verdade, não tem nenhuma letra aqui, só o código. Aí eu vou pausar aqui e vou abrir lá o programa para poder te mostrar o que eu fiz. Não sai daí que o programa do Ratinho já volta.